Então vamos nós para a segunda proposta. Eu falei que eram duas ideias que eu ia dar. A primeira a gente já fez, o vasinho com vidro, bem tranquilo de fazer. E agora nós vamos para o suporte de macramê, aquele ali que a gente vai fazer agora. Naquela proposta eu usei o fio de sisal. E nessa que eu vou trabalhar com vocês, nós vamos usar um barbante. Por que eu resolvi usar o barbante dessa vez? Lá na loja, eu tenho observado que as clientes estão com muita dúvida em relação ao fio do macramê. Macramê é a coisa mais simples desse mundo, vocês vão ver. É nozinho, nós vamos fazer nozinho, só às vezes algum raciocínio para não misturar as perninhas, mas não tem nada fora do comum. Qual fio para o macramê? Qualquer fio, é muito simples. Pode ser um barbante, pode ser o sisal. O mercado agora está incrementando porque a tendência está muito forte do macramê, então já lançaram um fio náutico, aí pode fazer com rabo de rato, pode fazer com fio de malha, que é um fio também que está super tendência. Então assim, não fica preso ao fio. O importante do macramê são os nós. Você fez o nó, acabou, pode ser o que for, até numa bainha de pano de prato, igual a gente fazia antigamente, muito antigamente. A gente desfiava o pano de prato e ia fazendo os nozinhos com aquela bainha desfiada, maiorzinha um pouco. Então, por isso que eu resolvi fazer num outro fio, e aí vocês podem ver como que vai ficar a proposta com o sisal e a proposta com o barbante. Esse barbante que eu vou usar é o barroco. Precisa ser o barroco? Não, pode ser qualquer fio, pode ser qualquer barbante. Se ele for mais grosso, o macramê vai ficar mais encorpado. Se ele for mais fino, conforme esse que a gente vai trabalhar, ele vai ficar mais leve. Só que eu acho melhor mais leve e mais fino para quem é iniciante. Para trabalhar o fio, para trabalhar o nó, é mais prático. Então, vamos lá na nossa proposta, o que a gente vai precisar? Barbante, sisal, falei com vocês agora. Vamos precisar de uma régua. Régua eu acho um pouco mais difícil, mas dá para usar, porque você mede de 20 em 20 e chega na medida em que você precisa. Uma fita métrica, uma trena. A gente precisa de uma unidade de medida. Vamos falar igual na escola, agora que eu estou dando aulinha. Uma tesoura, qualquer tesoura que vocês tenham, e nós vamos usar essa argola. Se não tiver argola, eu vou ensinar uma outra proposta que dá para fazer, a gente pendura da mesma maneira. Essa argola é onde o nosso suporte vai ficar pendurado, tá? Então, nós vamos precisar cortar 8 fios. Na primeira proposta, eu fiz com 1,20. Nessa, nós vamos cortar 1,5. São 8 pedaços de fio de 1,5 metro. Então, vamos cortar. Então, vamos para as nossas medidas, né? Para os fios que a gente precisa. Nós vamos medir 1,5 metro do fio. Nossa fita métrica, ela tem 1,5 metro. Então, pronto, 1,5 metro. Nós vamos precisar de 8 pedaços de 1,5 metro. Então, agora a gente nem precisa da trena. Nós vamos pegar o próprio fio, o primeiro que a gente cortou, que ele já vai ser nosso guia. A gente precisa de 8, é só cortar. Então, essa parte é muito simples. Você vai cortar os 8 pedaços. Eu contei para vocês que esse é o barroco da Círculo. A Círculo bem que podia patrocinar, viu? Porque é um fio macio que a gente gosta muito, que usa muito e que confere cor no trabalho. Esse mesclado dele é um mesclado muito bonito. Vocês vão ver aqui no final o efeito que ele vai dar. Tem uma cartela gigante de cores, são muitas cores, e tem liso também. Então, são 8, nós já temos quantos? 4. E a ideia é fazer esse presente sem que a gente precise gastar muito. Se não tiver nenhum fio em casa, vou falar de novo, corre lá na padaria, pede para o moço da padaria se ele não pode arrumar um pedaço de barbante para vocês, que com aquele barbante da padaria também vai dar. A cor é bonita, o cru combina com tudo, então pode ser ele também. Não pode ficar sem fazer um presente para a mãe. 2, 4, 6... 7 e 8. Oito perninhas, vamos conferir. 2, 4, 6, 8. Beleza. 1,5 metro, que é o que a gente tinha.
Nós vamos dobrar ao meio e pegar aquela argola que é por onde nós vamos começar o trabalho. Cortamos as 8 perninhas, dobramos ao meio e vamos começar com a argola. Nessa dobrinha a gente vai fazer uma laçadinha aqui, ó. Passou por dentro, puxou. Simples, só isso. A gente pega um outro pedaço de barbante do mesmo, pode ser o mesmo tamanho, pode ser um pouco menor. Você vai segurar um pouquinho para baixo e vai enrolar aqui em volta para dar um acabamento. É preciso fazer? Não, só dessa maneira aqui já segura. Mas eu acho que ele dá um acabamento bonito aqui em cima. Então, enrola algumas vezes. Enrolou. A gente vai dar um nozinho. Bem firme para não soltar. Mais um nozinho. E essa ponta aqui tá prontinha. Esse primeiro acabamento tá feito. É só a gente cortar. Feito isso, nós vamos amarrar, são 16 pernas que a gente tem. A gente cortou 8 cabos, dobramos ao meio, a gente ficou com 16 pernas. A gente desembaraça igual um cabelo aqui mesmo, aqui embaixo. E nós vamos dar nozinho de 2 em 2. Esse nozinho vai ficar mais ou menos, isso não tem uma medida muito certa, mas uns 12, 13 centímetros, não sei nem quanto deu esse nosso aqui. Vamos conferir só pra gente ter uma ideia, ele é o primeiro de vocês, ó, 12 centímetros, tá? Um nozinho em 2 perninhas. A gente vai fazer isso em todas as duplas de perna, sem preocupar com sequência, de cor, sem nada. É só ir pegando de 2 em 2, o que a gente tem que observar? Todos os nós, eles precisam ficar do mesmo tamanho aqui. Então, você segura ali e ajusta. Quando a gente faz esse nó muito longe da ponta, o ideal é que você prenda essa ponta para conseguir trabalhar sem precisar segurar. No nosso caso, a peça é um pouco menor, o nó mais próximo a gente consegue segurar. E nós vamos fazendo isso até completar todas as duplas. Sempre conferindo o tamanho. É legal conferir sempre pela primeira, porque se a segunda sair um pouquinho, como são muitas, no final dá diferença de tamanho. Sempre de 2, 2 em 2. Esse fio é um fio melhor de trabalhar do que o sisal. O sisal, às vezes, como ele é um pouco mais firme, ele fica meio duro. E aí o nó fica mais difícil de trabalhar, de ajustar o tamanho do nó é mais difícil também. Eu sempre falo que quando a gente faz um presente para alguém, a gente coloca muita energia nesse momento. Então, o macramê e qualquer outro artesanato, mas o macramê é importante isso, porque você fica fazendo os nós, é uma sequência muito grande. E nesse momento é a hora em que você pensa na pessoa que vai ser presenteada, naquele momento, o que aquilo está representando para você. Então esse presente, quando ele chega no destino dele, para quem for ganhar, ele chega com muita energia, ele chega com muito mais amor, com muito mais carinho, muito mais do que um presente que você vai ali e compra, já pronto. Então essa é a alegria de fazer um presente para as mães. Então, nós terminamos as nossas duplas, demos os nozinhos. Essa parte agora é uma parte muito importante. Nós vamos fazer um suporte de vaso. Se a gente passar para a próxima sequência de nó, sem abrir esses pontos, você não vai ter onde encaixar o vaso, ele vai ficar todo torto. Então, o que a gente precisa fazer? Abrir igual um polvo. Todas as pernas, você vai abrindo na mesa, mas vocês podem fazer de qualquer tamanho, não precisa ser só de 1,5 m, pode ser mais comprido, pode fazer duplo. Na hora que eu chegar no segundo passo aqui, vocês continuam com os nós, dá para colocar 2 vasos. Vou deixar aqui que ela tá escorregando, só para vocês verem. Então, vocês vão abrir igual um polvo. Isso é importante da gente fazer nesse momento, para que ele não fique embolado. Ele vai cair para cá, mas não tem problema não. Então, a gente fez isso. O que nós vamos fazer?
mais uma sequência de nós, um pouco mais distante desse primeiro. A gente fez o primeiro com 12, não precisa ser tão mais distante, de repente pode ser só uns 15 centímetros. E sempre que seja feito da parte central. Então, agora nós vamos passar para a segunda parte dos nós. A gente vai fazer uma distância maior um pouco do primeiro nó que a gente fez. E é importante agora a gente observar que esse nó, ele é feito sempre com os centrais, os de dentro. Ou o primeiro à direita, aí o que você achar mais fácil. Aquela hora a gente colocou 12, vou medir mais ou menos um palmo, que vai dar quase 20 centímetros. Mas isso também não tem regra. A regra é essa daqui, é os centrais. Então, você vai lá, dá um nozinho nesse central aqui. Esse ficou sozinho, ele vai vir junto com o central da lateral aqui. E sempre também na mesma distância, segura ali em cima, mantém firme e com a mão você ajusta. Se ficou muito longo, que às vezes acontece, solta o nó, refaz e mantém sempre na mesma distância. Central de novo, com o central do vizinho do lado ali, ó. Mais ou menos na mesma distância, um nozinho. Com a mão você ajusta, mesmo tamanho. Como ele era um polvo, minhas perninhas estão caindo ali, a gente vai ter que dar uma puxadinha aqui. Então, a gente vai continuando aqui na lateral com o central, a mesma distância, mais ou menos os 20 centímetros que a gente tinha começado. Fez o primeiro, sempre calcula pelo o anterior a ele, para ver se o tamanho está de acordo. Ele está escorregando, mas a gente vai firmando. E a gente tem uma sensação de que não vai dar certo, que tá uma emboleira, uma confusão, mas pode ficar tranquilo, que dá certinho, é só seguir essa sequência de sempre dar o nozinho nos que estão no centro. E sempre medindo para ter uma harmonia. Foi o central, se errou, desmancha, faz de novo, não tem problema. E nós vamos fazendo assim até completar as 16 perninhas. Outro central. Quando você faz esses nós com um fio mais grosso, é um pouco mais complicado, ele fica mais duro, o acabamento não fica igual. Esse meu aqui, ó, já ficou curto. Então, eu vou soltar e vou trazer ele para o tamanho que precisa ser. Acho que a gente está chegando no último já. E agora, vamos ver, chegamos. Não chegamos? Pronto. Esse que ficou sozinho da primeira perna, ele vai fechar com esse último dessa perna. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Coloca em pé e vamos observar. Terminamos os nozinhos, a gente vai segurar pela argola e conferir se todos eles estão certos. A parte de cima, todo certo. A de baixo, a gente observa que não está tão certo. O que a gente precisa fazer? Desmanchar aquele que não está legal e fazer de novo. Então, esse aqui foi um que ficou alto. A gente vai desmanchar, e isso é muito importante. A gente vai desmanchar, solta, que ele não está muito firme ainda. A gente vai deixar para dar um aperto final mesmo, quando a gente conferir todas as medidas. E desce ele um pouquinho. Ficou tortinho, a gente arruma, acerta. Olha, vamos olhando de novo, que esse momento aqui é muito importante. Vamos ver... Esse aqui também tá um pouquinho mais alto. E a gente segue acertando todos eles. Você vai ter que descer um pouquinho, acho que agora deu. Agora deu. A primeira coleção de bolinha, dos nozinhos, todas na mesma posição, a segunda também. Agora a gente já vai fazer o fechamento dele. Um pouquinho abaixo, para poder ter o espaço para o vaso entrar. A gente vai fazer um nó. Esse nó
no barbante, muito mais fácil de fazer. Quando a gente faz um fio mais grosso, num fio mais duro, como no sisal, ele é um nó que dá um pouco mais de trabalho para fazer o acabamento dele, para ele não ficar feio. Aí você aperta bem esse nó e acerta as pontas. A gente cortou certinho, mas sempre dá alguma diferença. Ou se não quiser acertar, eu acho bonito assim também, pode deixar. Na verdade, eu acho até que eu vou deixar, sabe? Que eu gostei dele assim. Tá pronto, é só abrir a trama, encontrar o buraquinho e a gente colocar o vaso. Então, nós vamos abrir aqui. Não sei se o vaso que eu trouxe vai ficar um pouco grande, mas a gente tenta aqui. Então, a gente achou já o espaço para colocar o nosso vaso. Vamos só distribuir, como esse vaso é quadradinho, se for redondo é um pouco mais fácil. Mas só distribuir as perninhas, ó, essa de cá ficou com uma só, a gente traz uma outra para cá. Essa daqui também um pouco emboladinha. Esse acabamento aqui também faz a peça ficar mais bonita, né? Essa divisão, aí você pode colocar mais justo, mais aberto. Mas a proposta é essa. E tá pronto o nosso suporte de macramê. Esse a gente fez com o barroco, mas a primeira proposta a gente fez com o fio de sisal, que também é fácil de encontrar. Esse aqui tem a vantagem que você pode comprar por metro, ou ir lá na padaria, igual eu falei, pede para o senhor lá da padaria um pedaço de barbante. E esse daqui você vai comprar um novelo. Se vocês forem fazer de presente, é tranquilo o barbante da padaria, porque você não vai gastar nada. Se você for comprar para poder fazer e vender, aí o barbante é bom, porque dá para você fazer muitas peças, então você acaba tendo um lucro um pouco maior. Mas é dessa maneira em que fica o nosso suporte. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, nossa peça está finalizada. Eu gostei muito do projeto, achei que ficou um projeto alegre, só que tem uma coisa, eu ensinei para vocês no início, na verdade não ensinei, eu falei que eu ia ensinar a fazer sem argola, que a gente usou argola nesse, e nós vamos fazer sem argola, caso vocês não tenham argola, para poder usar. Então, nós vamos deixar ele aqui esperando de ladinho. Como eu estava falando, nós vamos fazer uma proposta sem argola. Não precisa comprar argola, não vai ficar sem pendurar o seu suporte. Nós vamos precisar de alguma coisa cilíndrica. Pode ser esse tubo de cola que a gente usou na outra proposta do vasinho, uma caneta mais grossa, um tubo de PVC, cabo de uma concha, o que vocês tiverem em casa mesmo. O que vocês vão fazer? A gente está com os 8 cabos cortados de 1,5 m. Então, você vai pegar, passar em volta do tubo. Meu aqui um pouquinho mais gordinho, vai ficar uma argola um pouco maior. Passou aqui em volta do tubo, torce um pouquinho só para dar uma firmeza para vocês segurarem. Da mesma maneira em que a gente fez esse acabamento, nós vamos fazer aqui. Só que aqui não é só acabamento. Esse precisa ficar bem firme, porque é ele que vai segurar. Então, você vai passar em volta do cabo, muitas vezes. Você pode parar nesse momento, dar um nó, porque é isso aqui que vai segurar todo o suporte. Então, isso precisa ficar muito firme. Na argola, ele dá uma laçada na argola. Então, não tem tanto problema. E aí a gente vai continuar. A gente continua enrolando o fio até uma certa distância. A gente vai dar um nozinho bem firme, uns 2 ou 3 nós, porque um só pode ser pouco. E aí a gente tira do nosso tubo. Pronto, o nosso suporte está aqui. Nós começamos com a argola dessa maneira. A gente vai começar sem argola dessa maneira. O resto do trabalho é igual, segue da mesma maneira. Nós vamos de 2 em 2, no mesmo processo em que a gente fez. Só na hora de pendurar que vai pendurar por aqui. Então, não pode deixar de fazer. Por conta de argola, ninguém fica sem fazer o presente do Dia das Mães. Gente, então, concluímos as nossas propostas. São sugestões, a gente não pode esquecer nunca que é para fazer com o que tem em casa, o tamanho do vidro. Ah, meu vidro é pequenininho, faz com vidro pequenininho, faz com bastante amor, com carinho, sempre lembrando da mãe naquele momento, nos momentos que vocês estiveram juntos, o tanto que foi importante, mesmo que a passagem dela na sua vida tenha sido por um tempo curto,
Não tem problema, ela deu a vida para vocês e é isso que é importante. Essa é a nossa ideia, é presentear a nossa mãe com alguma coisa que a gente tenha feito, mesmo que a gente não tenha gastado muito dinheiro, não precisa fazer um presente caro para deixar a mãe da gente feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei tudo com muito carinho, com muito amor e desejo para todos vocês um feliz Dia das Mães, que a mamãe de vocês fique muito feliz quando receber esse carinho de vocês. Um beijo!